Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio dando sequência nas nossas videoaulas básicas de HTML5, tá? Onde nós vamos agora começar uma estrutura básica, uma referência básica do que seria a estrutura real de um site feito em HTML5 com as novas tags do HTML5, que são tags realmente estruturais que auxiliam no uso da semântica, tá? Então, sem mais delongas, metendo a mão na massa, vou apagar essa frase aqui, tá? Porque a estrutura do site tem que ficar dentro da tag body, tem que ficar toda montada para que a gente possa receber os elementos, como o logotipo, como a descrição do site, como os links, como, quem sabe, de repente, algum texto de referência ao conteúdo do site. Isso tudo tem que vir dentro da tag body, ok? Então, logo de cara, eu vou começar com a primeira div, que eu acho que é uma div super importante com relação à estrutura do site, que nós vamos montar uma caixa agora. Tudo que a gente fizer agora, nós vamos pensar basicamente em caixas, tá? Uma tag que é uma tag de conteúdo para gerarmos essas caixas é a tag div. Até já te falei antes, né? Não tem problema não. É a tag div. Div que vem com algumas referências, como, por exemplo, um atributo que vai indicar que aquela div é uma div super importante. Nós vamos dar um nome para essa div e nós vamos identificar essa div. Com relação ao CSS, depois nós vamos ter umas videoaulas com referência à questão do CSS. Nós vamos abordar alguns elementos básicos do CSS 3, então já vai ser uma coisa para a galera iniciar também, para o pessoal começar a se sentir à vontade com relação ao HTML5, CSS 3. Depois nós vamos montar várias videoaulas, vários cursos online para que vocês possam dar sequência nesse aprendizado. Mas agora nós vamos ao treinamento básico do HTML. Então, dentro dessa div, nós temos um atributo chamado id, tá? E esse id eu vou chamar de wrapper. Isso pode ser chamado de qualquer coisa, qualquer elemento, pode ter um nome que você quiser nessa identificação. Eu chamo de wrapper porque é o termo mais utilizado para dizer que essa é a caixa mais importante do site. Então já vou abrir e vou fechar essa div, justamente para dentro dela começar a gerar os outros elementos do site. Como, por exemplo, agora eu quero colocar um cabeçalho no nosso site, uma parte que vai ser o que é referente a informações super importantes do site, que são o topo do site, né? E os elementos que vão ficar dentro desse topo. Então, aqui eu vou começar com o header, que é uma div nova, tá? Uma tag nova dentro do HTML5. Debaixo do header, eu vou colocar uma nova tag também, que é a tag nave. Seria uma navegação para o nosso site, tá? Embaixo do nave eu vou colocar o article, também outra tag novíssima, tá bom? Uma tag altamente nova. Embaixo do article eu vou colocar uma tag footer, também uma tag nova, uma tag que só vai funcionar no HTML5. O que eu determinei aqui agora? Eu disse que o meu site agora tem um topo, tem uma barra de navegação, meu site tem uma área que vai ter o conteúdo e tem o rodapé, que é o footer, tá? Tudo isso aqui com uma referência para termos uma informação para o nosso site. Como eu quero que as pessoas que vão trabalhar dentro desse site também tenham a referência exata para começarmos o trabalho com o site, eu vou comentar todo o meu
código, né? Como, por exemplo, topo do site. Então, as pessoas que forem trabalhar nesse site já sabem que isso aqui é referente ao topo do site. E, geralmente, a gente organiza as coisas de uma maneira que acabam sendo bem estruturadas como fim do topo, para ficar bem separadinho, bem organizadinho, para as pessoas poderem ver o que está acontecendo dentro do nosso site. Aí eu vou colocar aqui também um comentário, né, que essas linhas que eu estou colocando aqui adicionais são comentários do nosso site. Então aqui, ó, navegação, para que eu possa me situar. Posso também copiar essa linha e colocar aqui embaixo, né, fim navegação, fim da navegação. E aqui embaixo já colocar também alguma coisa referente ao que vai vir para o conteúdo do site. Então vou botar aqui, ó, conteúdo, tudo bonitinho, certo? E aqui posso copiar também para descer nessa linha, já inserir aqui fim do conteúdo. Conteúdo, maravilha. E posso colocar aqui embaixo também footer. Já segui aqui embaixo comentando também, dizendo que esse aqui é o fim do footer. Fim do rodapé, e você vai colocar isso da melhor maneira possível, correto? Nós vamos fazer também algumas alterações, que nesse momento, gente, no nosso site ainda não temos nada, não tem nada referente à estrutura. Se a gente for analisar agora o nosso site, vai estar completamente vazio. Vou até salvar aqui, vou colocar aqui no navegador para que vocês possam ver que ele está basicamente, ó, vazio, não tem nada. Eu vou começar a colocar as referências dentro do estilo. Dentro do nosso estilo, eu vou começar a colocar as referências. Não é uma aula de CSS, mas a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho com ele. Então aqui, como eu utilizei aqui embaixo um identificador, tá? O identificador dentro do CSS precisa ser representado através de uma tralha. Tralha wrapper. E aqui eu vou abrir as chaves e começar a colocar as informações que eu quero para referenciar o nosso wrapper. Eu quero que esse trabalho tenha uma largura de 940 px. Quero utilizar um padding de 10 px. Isso aqui depois na videoaula de CSS eu vou explicar direitinho. E vou usar uma margem 0 alto. Ok? Pronto, o nosso site já está com uma referência de uma largura de 940 para atender a maior parte dos dispositivos hoje em dia, né, como a tela do computador, como os dispositivos móveis, celulares, smartphones, tablets e outros dispositivos. Eu também quero agora colocar que o header é o topo do meu site. Então, ó, header, colocando aqui as estruturas desse topo, correto? Que aí eu vou dizer que a largura do meu site vai ser de 940 a princípio. Vou dizer que a altura do topo do nosso site vai ser de 100 pixels. E vou dizer que ele vai estar com background. Vou colocar um background nele, acabou entrando background visibility, background, 2 pontos, vou colocar aqui um tralha 333, que é um cinza bem escuro. Já estou fechando aqui as chaves justamente para que a gente possa salvar e ver como é que está ficando. Bom, já vou atualizar. Olha como é que está ficando no nosso site. Já tem topo. O topo já está ali altamente bem definido, certo?
Vou colocar agora para o nosso site uma navegação. Como eu não quero que ela fique colada, eu vou colocar aqui uma margem de 10 pixels para baixo, para que ela não fique tão coladinha, né? A navegação não fique tão coladinha. Eu vou dizer que a navegação agora ela vai ter uma largura de 940 px, com uma altura de 40 px. Vou colocar um background um pouquinho diferenciado nela. Vou dizer para ela que o nosso background vai ser um tralha F90, que é um laranja. Certo? Então vou colocar F60, que é um laranja um pouco mais escuro. Isso, F60. E vou repetir a margem ali de cima, né? Margem 0010 px, para dar uma distânciazinha com relação à parte de baixo. Bom, salvando para a gente já ver como é que o nosso site está ficando. E já tem uma navegaçãozinha de leve, tá? Nada demais. Vou colocar agora a parte do conteúdo, tá? Aqui a parte do conteúdo está dentro da tag article. Então, ó, article. Aí eu vou dizer que a largura dele também vai ser de 940. Na verdade, esse article eu já vou preparar com 920, tá? Para que a gente possa já considerar o conteúdo. Eu vou colocar aqui o 920, vou usar um padding, que aí vocês devem estar se perguntando até agora o que é o padding, só no CSS que eu vou explicar, tá? E vou colocar um background, vou botar um tralha CCC para ficar um cinza bem clarinho. Deixa eu ver, vou colocar a mesma margem de 10 para baixo. Certo? Já observando, salvando para ver como é que ficou. Ok? Claro que existem algumas coisas que a gente poderia... Olha lá, já tem ali uma parte para a gente já colocar um conteúdo. Tá? É claro que esse CSS poderia ser um pouco simplificado também, mas a gente, como o nosso objetivo no nosso CSS, quero que seja o mais fácil possível para vocês. E vou colocar aqui o footer. O footer que também vai ter uma largura de 920. Tá? Quando a gente usa essa compensação de 920, eu sempre uso esse padding de 10 pixels para que a gente possa ter uma estrutura bem legal, bem interessante. Vou colocar um background, um tralha. Deixa eu ver o 333. Não quero repetir o cinza. Vou colocar um 999 para ele ficar também escuro, mas também nem tão escuro, né? 999, ponto e vírgula, e vou colocar aqui que eu quero que tudo que entrar nessa página, né, a fonte, toda a fonte, né? Desculpa aqui, color, no caso vou usar o color. Toda a cor de fonte tem que ser branca para poder sobressair nesse fundo interessante, certo? Então, nesse momento, por enquanto, a nossa página... desculpa, eu vou colocar também uma altura. Tá? Porque os rodapés ultimamente têm uma altura bem interessante. Vou botar logo 500 pixels de altura, tá? Isso faz parte da moda atual. Então, eu vou colocar aqui, já vou atualizar, e aí já está parte do nosso site montado na nossa frente.
centralizado por algumas questões de CSS, porém já colocado de forma estrutural para que a gente possa entender a composição da estrutura desse site, certo? Para a gente já começar a brincar com o site como se fosse realmente uma estrutura bem montadinha, bem especificada e bem relacionada para que se torne um site bem interessante. Ok? Então, gente, essa é a sequência. Na próxima videoaula nós vamos inserir um pouco de conteúdo e ver um pouco mais com relação a coisas que são de referência para formatação do site ainda. Tá ok? Então, pessoal, até a próxima videoaula.